assunto, né, de destaque internacional aqui, que é o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que aprovou hoje, nesta segunda-feira, dia 25 de março, uma resolução de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Essa resolução feita por um grupo de 10 países com assento rotativo, né, no Conselho de Segurança, liderados por Moçambique, que é a primeira a ser aprovada sobre um cessar-fogo no território palestino, né? Israel tem promovido essa ofensiva militar no território palestino desde que os terroristas do Hamas invadiram Israel, né? O território israelense, matando centenas de pessoas em outubro de 2023. Só que a aprovação, no entanto, não é uma solução para a guerra. Porque agora o desafio, né, Zaidan, é que todos os atores envolvidos nela, o governo de Israel, o grupo terrorista, o Hamas, cumpram as determinações exigidas aí nesse texto aprovado na ONU, né? E é muito difícil que aconteça. Inclusive, a primeira reação de Israel foi cancelar o envio de uma delegação que visitaria os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos se abstiveram, não votaram contra. Eles têm um poder de veto, poderiam vetar a resolução. E foram 14 votos favoráveis. Então todos os países, óbvio, isso é óbvio, né? Senão não seria aprovado, todos os países com poder de veto aprovaram, menos os Estados Unidos, mas eles não vetaram. Então a Inglaterra, França, Rússia, China, que têm poder de veto, aprovaram. O Reino Unido, é até interessante, porque geralmente o Reino Unido segue, nos últimos anos, né, quando virou estadinho vassalo, o Reino Unido segue os Estados Unidos, mas desta vez aprovou. Os Estados Unidos não queriam nem aprovar nem rejeitar. Não queriam aprovar porque sabiam que Israel receberia isso como um ato hostil do governo Biden. E não queriam rejeitar porque ficaria vergonhoso rejeitar uma resolução que, ao contrário da apresentada pela Rússia, que todo mundo sabia que seria vetada pelos Estados Unidos, a dos Estados Unidos, que todo mundo sabia seria vetada por China e Rússia, Moçambique não. Então o Pedro Comissário, que é o embaixador de Moçambique lá, ele apresentou a resolução e ela foi aprovada. Agora, será cumprida? Conselho de Segurança não é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral aprova as coisas, ninguém dá nem aí, ninguém dá bola. Conselho de Segurança não. Aquilo deve ser respeitado. Há inclusive punições caso não haja cumprimento da resolução. Mas que tipo de punição? A mais grave é a expulsão do país. Então, Israel. Ora, é claro que isso não vai acontecer. Até porque isso teria que passar por votação e aí sim haveria veto não só dos Estados Unidos. E não é o caso. Mas a decisão de Israel de dizer que os Estados Unidos mudaram sua política na ONU e, em retaliação, cancelaram a viagem de uma delegação a Washington, mostra que Israel não está disposto a cumprir essa resolução. E o Hamas também não, porque a resolução estabelece a libertação incondicional dos reféns. E o Hamas só vai libertar com condições, não vai fazer uma libertação incondicional. O mais importante é o cessar-fogo, e aí entra um outro problema. Durante o Ramadã, o Ramadã começou faz tempo. Nós teremos 2 semanas de cessar-fogo, o que não vai resolver coisa alguma. No máximo, você pode, durante esse período, intensificar a entrega de ajuda humanitária. Mas não vai mudar o cenário. 2 semanas. Porque refere-se ao início do Ramadã. O Ramadã começou na 2ª semana de março. Março acaba agora, domingo. É o último dia de março. Então teremos mais 2 semanas. É muito pouco. E dificilmente haverá cumprimento dessa resolução, Danilo, infelizmente.